Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos, mais uma vez com vocês, Anísia ontem, para mais essa jornada de descobertas e conhecimentos, que é muito importante para nós que tivemos uma péssima informação sobre as nossas origens. E eu estou desenvolvendo aqui com vocês um tema que parece ficção, mas aconteceu, existem documentos a respeito daqueles que nos colonizaram. E eu estava falando no último vídeo sobre uma cidade chamada Baditibira, que aconteceu há 10.800 anos passados. E a construção demorou 10.800 anos. E aquele que foi, vamos dizer assim, o grande comandante, aquele que era responsável por esta região, que era uma região de extração de ouro e também de, vamos dizer assim, de envio dos tablets, né, ou aquelas plaquinhas de ouro, para que eles fossem mandados então para aquele planeta que estava com problema sério da sua atmosfera. E Baditibira significa o local onde o ouro é refinado, ou onde o metal é refinado. Ainda também, como uma tradução do sumério para o inglês, Fortaleza dos Ferreiros. E já existe comprovação arqueológica que essa localidade ela foi fundada antes do dilúvio, e existem até ainda as ruínas que foram descobertas por esses pesquisadores, que fica na atual cidade de Tel al-Madineh, que fica lá ali no sul do Iraque. E de acordo com a lista dos reis sumérios, que é uma lista também que foi encontrada num documento, num cilindro, Baditibira foi, depois do assentamento de Eridu, a segunda cidade a ter um governo, e esse governo era Ninurta. E ainda durante a dinastia de Ur, foram encontrados restos vitrificados que indicam que ela foi queimada, porque em determinado momento houve uma guerra e ela foi destruída pelo fogo. E aí ela perdeu então seu autogoverno, voltando a ser esquecida nas páginas da história mundial. E hoje, então, como eu falei, essas ruínas comprovam a existência desta cidade. Porque essa cidade foi fundada justamente para concentrar, para organizar esse envio, essas remessas de ouro para outro mundo, que todo mundo chama de Nibiru. E isso também está escrito, inclusive o nome, nesses tablets e também cilindros que foram encontrados. E ali havia um grande desgosto daqueles trabalhadores que vinham para substituir, porque existia aquele rodízio, e eles reclamavam dos períodos longos que eles tinham que ficar longe de casa. E isso começou a trazer um descontentamento muito grande, e esse descontentamento vai gerar um sinal de alerta que alguma coisa iria acontecer. E o envio do ouro era vital. Ou trabalhavam duro ou o planeta colapsava, extinguindo assim também toda a sua população. Esse mundo que eles vivem, ele é muito maior do que o planeta Terra. Dizem alguns que ele chega a ser bem maior do que Júpiter. Então, é um imenso, é um colosso. Porém, né, então devia ter uma população muito grande.
E enquanto tudo isso se desenrolava, essas queixas, as reclamações sobre as longas estadas aqui na Terra, Enlil, ele simplesmente governava e gerenciava o envio do ouro. Tinha o seu filho, que ele já tinha até elevado a um alto cargo de governo, para que isso fosse suprimido. Então ele estava em contato com o Pai do Céu e vendo como que estavam essas remessas de ouro. E Enki, que também deveria estar trabalhando e vendo como que se operava ali, qual o grau de satisfação dos trabalhadores, né? Ele estava absorvido no seu laboratório. Ele criou um laboratório no Abzu, que era ali na África, na região da África, e então ele se aprofundava cada vez mais no estudo da fauna, na flora, assim como a diferença que havia entre esses dois mundos, principalmente o fator que causava enfermidades nesses visitantes pela atmosfera e também pelos ciclos da Terra, porque eles sentiam essa diferença no seu próprio corpo físico. Então ali no Abzu, que era devia ser um lugar muito lindo, porque era cheio de cascatas, e ele construiu o seu laboratório, com todos os tipos de equipamentos, e também trouxe para si equipes que o auxiliavam. E ele deu o nome ao seu laboratório de Casa da Vida. E ele levou o seu filho Ninjinzida para ser o seu imediato. Então era ele e o seu filho Ninjinzida que estavam ali nesse comando desse estudo, estudando também de alguma forma eles estudavam o nosso planeta. E Enki, ele estava também muito focado e fascinado por seres que ele estava observando. E esses seres o deixavam tão intrigado, porque afinal de contas, ele observava uma coisa bem interessante. Esses seres que, à primeira vista, eles julgaram quando eles chegaram, que fossem apenas animais inofensíveis, ele percebia que eles usavam muito as patas dianteiras para se alimentar, para manipular coisas. Então eles usavam as patas dianteiras, e ele percebeu ali então que existia um traço diferente entre esses animais e os outros animais, que às vezes, ou na maioria das vezes, eram muito ferozes. E uma outra coisa que também ele percebeu é que essas criaturas, elas sempre andavam eretas, elas não andavam de quatro como os demais animais. Então isso intrigava muito a ele. E ele começou a estudar essas criaturas. E nessa, vamos dizer assim, abstração que ele teve do problema real que estava acontecendo, ele se distanciou completamente do objetivo central, que era tratar e lidar com as coisas da extração do ouro. E então ele estava mais absorvido nas suas pesquisas. E Ninurta começou a observar que a produção da extração do ouro estava cada vez menor. Então estava existindo algum problema que fazia com que a exploração começasse a ser muito lenta, e diante da necessidade deles, isso seria fatal. E ele comunicou o pai dele, Enlil, que enviou um mensageiro lá para o Abzu para saber e para pedir investigação sobre o que estava acontecendo. Quando eles chegaram lá, o oficial-chefe da extração levou então as escavações, e aí
ele estava presente em Liu e ele começou a ouvir então os murmúrios, os lamentos, as insatisfações com aquele trabalho insuportável. Porque é importante salientar que o calor da terra era terrível para eles e eles estavam numa época do aquecimento e o calor então ficava insuportável. E aí o trabalho, que já por si só já era altamente cansativo, se tornava ainda mais exaustivo por conta desse calor infernal. E, e Ninurta colocou, né, o tio aí a par de toda essa situação. Em Liu, quando ele chegou, ele foi instalado numa casa muito próxima aonde estava acontecendo as murmurações. E eles diziam, né, vamos irritar em Liu em sua hospedagem, ou seja, vamos confrontar em Liu, que ele nos liberte desses trabalhos duros. Outros ainda declaravam, né, vamos fazer guerra com hostilidades, ou seja, guerras com armas. E assim eles rodearam a casa onde Liu estava, que foi acordado pelo seu vizir, dando conta, colocando-o a par da situação que estava acontecendo. E aí então Enlil chama Ninurta para que ele investigasse quem era o líder, quem era vamos dizer assim, aquele que estava criando toda essa situação. Então ele queria saber quem era o grande líder. E os Anunnakis, os Zigig, os trabalhadores, eles se uniram e falaram, todos nós, não existe um líder, somos todos nós que somos os instigadores de toda essa situação. Nosso trabalho é muito duro e é grande a nossa aflição e nós queremos apenas que isso seja refletido entre a liderança Anunnaki na Terra. Enlil então começa e fala para o seu pai, põe Anu a par de tudo o que estava acontecendo. E por que, Anu pergunta, né, por que Enlil estava sendo acusado? Porque ele era o foco das reclamações. E Enki então disse para o pai, não é o Enlil que está em xeque, não é ele que é o objetivo dessa insatisfação, e sim o trabalho. O trabalho é que está sendo o grande problema. E aí Anu, então, mesmo sabendo que essas escavações, né, e as remessas eram importantes, e também devido à situação desses seres Anunnakis que estavam entrando em conflito muito grande, ele fala, mesmo assim, para nossa sobrevivência, tudo isso vai ter que continuar. Então, Ninurta começa a pensar num plano e elabora um que, segundo ele, né, então os rodízios seriam cada vez mais curtos para não haver esse desgaste. E Enlil perguntou para o Enki, será que você não pode criar ferramentas para que eles não cavem túneis e se escondam e assim armem novamente outra situação? E aí Enki ficou pensando o que ele poderia fazer, quais ferramentas que ele deveria utilizar para que isso não acontecesse mais. Então ele chamou o filho dele, o Nigenzida, que era geneticista, médico, enfim, ele tinha títulos dentro do conhecimento da área humana, e levou para ajudar a encontrar uma saída. E aí ele mesmo teve uma ideia, que aliás essa ideia já estava sendo gerada nas suas reflexões profundas. Ele diz assim, mas eu tenho uma solução para esse problema. Vamos criar o trabalhador primitivo, inteligente, que nós vamos chamar de Lulu. E esses trabalhadores, eles substituirão os Igig nas minas. Eles serão
a força, o trabalho de força, né, pesado, que vai trazer um pouco mais de tranquilidade e segurança para aquilo que nós viemos fazer aqui, que é exatamente o ouro. Daí ele fala para o filho dele, o Ningenzida, ele falou, essa criatura que eu estou aqui pensando, ela corre livre pelas campinas e ela já existe. Basta apenas que nós façamos uma hibridização, colocar o nosso DNA junto com o deles, ou seja, fazer uma mestiçagem. E aí Ningenzida ficou, essa é uma solução viável. Então chamaram a irmã de Enki e tia de Ningenzida, chamada Nimá, que era irmã dos dois, de Enki e Enlil, e ela também era médica, enfim, ela tinha bastante conhecimento sobre a genética humana e tudo mais. E então chamaram essa geneticista que perguntou se alguém já tinha ouvido falar sobre isso, de hibridizar seres de origens diferentes, de mundos diferentes. E ninguém sabia responder, pelo menos aparentemente era uma questão nova para ser desdobrada. E Enki então vai e leva ao conhecimento de Enlil e dos líderes que estavam abaixo deles sobre esse plano para aliviar essa carga. E ele apresentou o ser selvagem, que era originário do próprio mundo terrestre, que, segundo eles, perambulavam errantes. Aí, então, Enki, ali naquela reunião, ele esclarece que era somente acrescentar, então, a essência vital no ser humano que andava por ali e convertê-lo, então, em um trabalhador. Enlil, ele ficou completamente indignado e ele gritava, ele vociferava dentro dessa reunião, dizendo, olha, a criação pertence ao Pai de todos os princípios. Segundo ele, na visão dele, eles não podiam mexer com a criação daquilo que o Criador de tudo que existe era o único que poderia tomar essas decisões. E aí Nimá vem com uma suavidade acalmar esse irmão, dizendo, nós só daremos a nossa imagem a um ser que já existe, nós não estamos interferindo na criação, nós estamos apenas aprimorando uma raça que já existe. E os líderes entraram em votação. Evidentemente, Enlil foi contra e o sim entre eles venceu. Lógico que comunicaram a Anu, que também disse sim, e os experimentos começaram. Lógico que houve muitos fracassos, houve coisas assim bem bizarras. E, enfim, eles chegaram a um consenso e criaram ali um ser hibridizado que na Bíblia foi registrado como o surgimento do Adão, o Adão bíblico. E todos bateram palma, ficaram efusivos com a criação daquele ser. E com o tempo falaram, esse ser, ele vai precisar de uma companheira, uma fêmea. Lembrando que os Anunnakis deram, né, a este ser 2 hélices em seu DNA, que é o símbolo da medicina, que é o símbolo de tudo aquilo que abrange a saúde humana. E esse símbolo é de Ningenzida, era ele que tinha esse símbolo do DNA. Enfim, né? Enlil, ainda não se dando por feliz, falou que a escravidão há muito tempo tinha sido erradicada do mundo
do mundo dele, e que aquilo que eles iriam fazer, na verdade, não era outra coisa senão escravizar seres através de um aperfeiçoamento que ele era terminantemente contra. Aí Enki falou, olha, não é um escravo, ele é apenas uma ferramenta que vai nos ajudar muito. E isso foi um passo muito importante, né? Porque tudo aquilo que estava acontecendo ali teve um novo rumo. E houve, então, tentativas. Esse casal, eles tinham uma assistência muito de perto até colocar em vigor, né, vamos dizer assim, o processo deles, do trabalhador primitivo inteligente. Só que havia um problema, eles não procriavam. Eles não procriavam. E isso foi gerando uma insatisfação entre as mulheres. Porque as enfermeiras, as médicas, elas eram as gestantes, eram elas que gestavam estes seres. Só que como não havia procriação entre eles, a demanda ficou quase impraticável, não dava, porque eles morriam e não tinham outros, daí faziam novas gestações, novas reproduções assistidas e tudo voltava ao normal. De repente estava outra vez começando um novo ciclo, vamos dizer assim, uma onda, né, que elas faziam de reprodução e não dava certo. E elas estavam cansadas de tanto gestar. Então, elas simplesmente começaram a se negar a carregar os rebentos que eram realizados in vitro e implantados em seus úteros. E isso trouxe, então, uma nova fase que nós veremos no próximo episódio. Novamente peço, deixem o like, comentários e também, se vocês puderem até pesquisar os nomes, vocês vão encontrar informações específicas dentro do mundo digital que nós vivemos. Eu aguardo vocês na próxima semana, onde estaremos juntos, e até lá. Um grande beijo.